Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Isabela Mate Podcast. Seja muito bem-vindo. Eu acho que você vai adorar o tema de hoje. Eu vou contar uma coisa pessoal que aconteceu aqui com a gente na. Eu falo na empresa, porque imagina que a gente tem algumas empresas, mas elas fazem parte de um conglomerado, né? Então, assim, é uma empresa mãe, que tem a Isabela, tem o Luan, e aí tem a Isabela Mate, que é marca de roupas, o Imatize, que é edtech de empreendedorismo, que tem outros sócios. Tem a empresa Isabela Mate de publicidades, então que a gente faz publicidades para marcas. Tem também de palestras, então são várias assim, entendeu? Diferentes, mas que estão todas dentro do mesmo negócio, né? Dentro do mesmo ecossistema. E a gente percebeu um negócio que eu queria falar para você, que tem negócio, ou que tá pensando em ter negócio, ou que conhece alguém que tem negócio, ou simplesmente é curioso, quer saber e aprender, que aconteceu com a gente e que vai ser um grande aprendizado para você. É o seguinte, o que que rolou? Em maio, eu fiz o último bazar presencial da Isabela Mate, que é a minha loja de roupas. E nesse bazar presencial, o grande objetivo era queimar estoque. Então, o grande objetivo era, eu odeio esse termo, queimar estoque, por isso que eu até hesitei. Mas o grande objetivo era liberar espaço no estoque e esse espaço, não sei se dá para ouvir minhas crianças gritando aqui atrás. É a vida de mãe. Mas o objetivo era, a gente tem muito estoque que estava ali, né, no negócio, estoque que não fazia mais sentido, essas roupas, essas peças com o que a marca está vivendo agora e com os próximos passos de para onde eu quero levar esse negócio. E eu estava numa crise, inclusive, nos últimos anos. Mas aí eu cheguei no ponto que eu falei, cara, eu preciso fazer um bazar presencial, liberar espaço em todo esse estoque que foi construído ao longo de anos. Tinham peças que tinha muita quantidade, peças que era pouca quantidade, mas era muito antigo. E dar um destino para eles, nada melhor do que presentear minhas próprias seguidoras e clientes que já são fiéis. E abrindo espaço nesse estoque, fazendo esse marco final, a gente inicia essa nova era, com um novo produto, um novo modelo de negócios. E enfim, a gente pensou em tudo isso. E aí a gente fez uma estratégia de divulgação para esse bazar, porque era, beleza, vai ser um bazar presencial. Nós somos uma loja virtual, então a gente tem muito contato com o cliente só através de veículos virtuais e digitais. Então o físico para a gente acaba sendo um desafio. Não é um desafio na hora que a gente está vendendo, ou na hora que as pessoas experimentam ou veem as peças, isso tudo é maravilhoso, mas é um desafio assim, como pensar em estratégias para o físico, entendeu? Então a gente precisa quebrar um pouquinho mais a cabeça, que a gente está acostumado a pensar sempre no digital. E aí pensamos em estratégias e como que a gente leva essas pessoas. Foi durante um fim de semana, então sábado e domingo. E o grande desafio foi: precisamos colocar o máximo de pessoas possíveis dentro desse bazar e a gente precisa vender o máximo de peças. Imagina que a gente tinha cerca de 10 mil peças. Então, precisa ir bastante gente, né? E obviamente que eu sabia que não ia vender as 10 mil peças, mas a gente levou praticamente todas elas, porque eu sabia que não dá para você ter uma previsão de qual produto mais vai sair ou não. Então, às vezes, vamos supor que eu fale, vamos levar só metade do estoque desse produto, e esse é o produto que vai vender tudo. Então, eu falei, vamos levar tudo, a gente traz tudo de volta, vai ser uma logística, precisamos alugar caminhão, precisamos contratar a equipe, fizemos tudo isso e beleza. Então a gente teve custo com várias pessoas que foram trabalhar freela, né, no dia. A gente teve custo com um monte de coisa, com limpeza, com segurança, com, enfim, araras, com aluguel de maquininha de cartão e com araras, enfim, um monte de coisa. Com papel, a gente teve que imprimir tudo, a gente teve gasto com papelaria, inclusive, que não foi barato, a gente teve um monte de coisa assim. E beleza, agora a gente precisa colocar muita gente lá. Vamos apostar no Instagram da Isabela, que é um Instagram muito forte, tem uma força muito grande com o público, que é muito segmentado, é muito, sabe assim, objetivo para é um público parecido com o público que compra. Então, a gente fez uma estratégia de conteúdos, tanto para conteúdos orgânicos, ou seja, esses conteúdos que a gente não coloca nenhum dinheiro neles. A gente fez essa estratégia e que seria postado em colaboração do meu perfil com o perfil da loja, o By Isabela Mate. E também fizemos uma estratégia de vários vídeos em anúncios. E foi muito legal, os conteúdos ficaram lindos. Eu literalmente derramei sangue pelos conteúdos, porque eu subi
na laje da minha casa pra fazer uns conteúdos que iam ficar muito legais lá. Aí eu subi na laje de casa e na laje de casa, na hora de descer, eu, grande gênia, simplesmente pisei no gesso da minha casa e num prego enferrujado. Aí eu machuquei o meu pé, furei o meu pé, tive que tomar uma antitetânica, foi o caos, assim. Mas deu tudo certo. Aí o meu pé foi melhorando, fiquei mancando uns 3 dias, mas as coisas foram melhorando, se acertando. E a gente começou a ficar meio em choque, porque o retorno de entrega dos conteúdos estava horrível, horripilante. E eu não sou uma pessoa que se preocupa com isso. Se a entrega tá boa, se a entrega tá ruim, eu acho que é a constância, o longo prazo que vão consolidando uma imagem, que vão trazendo o seu resultado. Mas a gente ficou realmente assim meio assustado, porque era uma postagem de um vídeo muito incrível e ele atingia o alcance, eu olho mais para alcance, né? Tipo, comentários, 5 comentários. Não é o usual, não tinha quase like nem nada, mas eu tava olhando para alcance, porque se não teve like, mas teve um alcance muito alto, quer dizer que muita gente foi impactada, só não quiseram curtir, não é um conteúdo muito curtível, né? Ou compartilhável, coisa e tal, mas tá tudo bem, mas muita gente foi alcançada, mas o alcance tava tipo 1/4 do alcance normal dos conteúdos. Então eu vi que não tá legal. É uma semana, sabe? Tem conteúdo que eu sei que não é feito pra bombar. E eu não faço pra bombar, eu faço por outros motivos. Mas eu sei também quando tá bugado, sabe? Quando não tá legal a própria plataforma, sabe? Quando você vê se fala até alguma coisa estranha. Um monte de story que tá travando e não aumenta a visualização. É um monte de mensagem de gente falando que eu não tava vendo nada que eu tava postando. Então você vê que fica meio esquisito. E aí a parada foi, beleza. Pode ser um fiasco. Pode não ir ninguém. Eu posso estar gastando esse dinheiro, fazendo esse away, chega lá e vão ter 2 pessoas. Mas eu sou muito positiva e eu sou muito de bora fazer, e se tiver 2, a gente terá dela super bem, já era e vamos. E aí a gente chegou é, no dia do bazar, né? No dia anterior a gente fez a montagem, que foi, nossa, até de noite, foi bem cansativa, assim, ter que montar tudo. E aí no dia do bazar, a gente chegou lá às 7h20 da manhã, iriam abrir os portões às 9 horas da manhã. Então ia ser 7h20 da manhã, a gente chegou para ter 1 hora e pouco ali, para terminar de arrumar as coisas. 7h50 da manhã, ou seja, 1h10 antes da gente abrir os portões, já tinham cerca de 100, cento e poucas pessoas na fila. Aí eu fiquei assim, Deus, obrigada, Deus. E abri os portões às 8 mais cedo. Tava meio arrumando ainda, mas coloquei a vasta maioria de pessoas que eu consegui pra dentro, pra esperarem dentro, não esperarem na rua. E foi um dia caótico, assim, no bom sentido. Ele foi muito organizado, o bazar. Mas teve uma hora que eu falei, fecha, para, não deixa mais ninguém entrar, segura a porta. Porque tinha literalmente umas 200 pessoas dentro do espaço, mais umas 100 e tanta na fila de fora, mais na fila de fora do portão, mais umas 200, 300 pessoas. Assim, a gente chegou a mais de 2.000 pessoas. O que foi maravilhoso, principalmente tendo em vista que a média de peças por pedido estava em torno de umas 3, 4 peças, mas tinha cliente que tava levando 20 peças. Então a gente conseguiu vender a vasta maioria do estoque. Isso foi ótimo, muito bom, fiquei super feliz. É, E aí o que aconteceu foi. Não é nem para falar sobre o bazar em si. Eu acho legal só trazer esse bastidor, né, de coisas que a gente sentiu e tal. Mas aí eu e o Lu, a gente sentou e falou: cara, não dá pra gente depender de uma plataforma só. Eu tenho muitas facetas e muitos negócios e muitas estratégias e muitas coisas que acontecem na minha vida que eu também não consigo explorar estando apenas em uma rede social. O Instagram, ele tem um tipo de conteúdo, é um tipo de galera que consome muito o Instagram, e isso me limita como produtora de conteúdo, como artista, como criadora, como empreendedora, como, enfim, comunicadora. Isso acaba me limitando o que que eu posso fazer e o que que eu não posso, que tipo de conteúdo que funciona e que tipo de conteúdo que não funciona. E a gente chegou na conclusão que não dá para depender apenas de uma plataforma. Nós precisamos ser multiplataformas. O que isso quer dizer? Primeiro ponto que a gente fez foi enxergar quais são os negócios que nós temos e qual é o objetivo ou os objetivos de cada um desses negócios. Então, por exemplo, agora em junho eu vou lançar a segunda
vamos abrir as matrículas, né, para a segunda turma do Imatize, que é o meu treinamento de empreendedorismo digital. Em julho teremos provavelmente o lançamento da coleção que vai marcar a nova era da minha marca de roupas, da Isabela Mate. A gente vai ter rebranding, um monte de coisa que tem que ser comunicado. Eu estou finalizando o meu livro, que provavelmente vai ter lançamento no segundo semestre desse ano. Tem publicidades que precisa comunicar, né? E, enfim, vários outros projetos ali que estão rolando. E a gente chegou na conclusão de que eu preciso ter uma força e uma liberdade de produção de conteúdo e de comunicação em plataformas diferentes. Então, hoje, eu estou no Instagram, no TikTok, estou voltando para o YouTube, eu estou no LinkedIn, eu tô no Spotify com o meu podcast, que é o que vocês estão ouvindo agora. E, e o Facebook também, o Luan vai colocar, porque ele consome o Facebook demais e eu sou uma idosa confusa com tecnologia no YouTube, tipo, no Facebook, tipo, eu não sei, nada faz sentido pra mim lá. Mas o Lua pira e os cortes daqui, por exemplo, fariam sentido lá no Facebook. Enfim, ele entende melhor do que eu. E a gente vai distribuir apenas o conteúdo do YouTube e do podcast e do Facebook, que vai dar para eu pegar uma coisa e utilizar nos três. Tirando isso, do LinkedIn, ele é produzido só para o LinkedIn, do TikTok só para o TikTok, do Instagram só para o Instagram. E no podcast, no Facebook e no YouTube também vão ter conteúdos que são feitos só para uma plataforma. Tipo, vai ter conteúdo que é feito só para o YouTube. E a gente é um grande desafio, porque assim, é como se eu tivesse com. Ao invés de eu ter 10 ovos em uma cesta, eu tô com 10 cestas de um ovo cada uma, entendeu? Então, ou 5 cestas com 2 ovos. Mas enfim, eu tô com 10 cestas e um ovo em cada uma. Levar 10 cestas é muito mais complicado do que levar uma cesta só. Levar uma cesta só é fácil. Eu pego, boto no braço e saio andando. Levar 10 cestas, eu tenho que me equilibrar, tenho que colocar 5 em cada braço. É mais incômodo, ele é mais. Exige uma estratégia, às vezes colocar uma cesta em cima da outra, sei lá. É mais complicado. Mas você concorda que se a minha única cesta cai, eu perco os 10 ovos? E quando eu tenho 10 cestas com um ovo cada uma, caiu uma, não tem problema, eu tenho ainda 9 ovos. Então é essa analogia que não sei se fez sentido na sua cabeça, mas na minha faz, que eu estou utilizando para ser multiplataforma. A minha ideia é, eu prefiro ser sólida e constante em várias plataformas do que muito forte em uma. Até porque essas plataformas são empresas. Elas não estão ali públicas simplesmente para as pessoas se conectarem. Não, elas são empresas que buscam lucro. Então, se você coloca todos os seus ovos dentro de uma cesta e essa cesta é de outra pessoa, o risco dessa pessoa tomar a cesta de você é muito alto. Você entende? É como se você estivesse construindo a tua casa num terreno de outra pessoa. Aí você tá gastando dinheiro, tempo, dor de cabeça, esforços, tudo aquilo. A casa tá pronta e ele fala: Não, peraí, essa casa é minha. É como pessoas que perdem o Instagram com milhões de seguidores e coisas que acontecem desse tipo. Então, na minha lógica eu preciso estar em várias e também estar com uma comunicação forte com as pessoas que não são só em redes sociais. Então, por exemplo, o próprio Spotify não é uma rede social, mas eu estou comunicando aqui com vocês que estão ouvindo, entende? Ou a minha coluna na Forbes não é uma rede social, mas eu tenho um outro veículo de comunicação para conversar com vocês de uma forma diferente que eu converso nos outros. E a gente começou a pensar sobre isso porque também é mais satisfatório para mim, como Isabela, explorar várias facetas da Isabela do que ter que me encaixar numa caixinha do que mais funciona nessa rede social. A gente começou agora um desafio que é o desafio de 30 dias na vida de uma empreendedora digital. Então a gente tá fazendo vários episódios, são 30 episódios, né? A gente tá fazendo vários para literalmente mostrar coisas que dão certo, coisas que dão errado, os perrengues, né? Ou literalmente um dia na vida que acordei, fiz isso, fiz aquilo, para as pessoas conseguirem ver como que é, né? Como que funciona na prática trabalhar com tanto de coisa que eu trabalho. E isso foi pensado inicialmente para TikTok, né? Então foi um conteúdo que ele foi desenhado pro TikTok, porque lá é onde funciona melhor esse tipo de conteúdo mais cru, mais natural, mais take de celular, mais cagado, entre aspas, sabe? Mais de coração. E aí eu joguei no TikTok, o primeiro episódio no TikTok não foi legal. E aí eu joguei no Instagram e foi muito bem.
E o tipo de comentário que teve no Instagram foi assim: Meu Deus, agora eu entendo a sua profundidade. Nossa, eu tinha te seguido, eu não estava entendendo muito bem, mas agora tudo fez sentido. Então é super importante você pensar em formatos diferentes para você contar a história, seja a sua, a do seu negócio, pensar em outras formas de você conseguir comunicar. E esse é o grande desafio de quando a gente tem um negócio e trabalha no meio digital, é se reinventar, né? Entender que a estratégia que você achava ótima antes, talvez não seja ótima depois, entende? Então, hoje o nosso desafio é construir um planejamento de conteúdo para tudo isso de rede social. Isso tudo eu falei só do perfil Isabela Mate, né? Agora eu tô meio nessa, entendendo como que vai ser para Isabela Mate loja de roupas. Eu vou precisar de conteúdo pro Instagram e conteúdo pro TikTok, que são as duas redes que eu vou utilizar, né? E eu não postei nada até o bazar, eu tô meio segurando para entender como que isso vai funcionar. Então, o nosso desafio agora está sendo, vamos agora remodelar a nossa estratégia de conteúdo para que ela funcione em todas as plataformas e talvez tenha que contratar uma pessoa só para produzir conteúdo para Isabela Mate, para loja de roupas, ou talvez eu tenha que contratar uma pessoa só para me ajudar com o TikTok, ou às vezes, não sei, né? Vou ter que entender como que eu vou dividir o meu dia com tanto de coisas que tem que fazer e adicionar essa produção de conteúdo estratégica para cada um dos veículos. Mas isso já me dá uma paz maior, sabe? Porque eu entendo a importância das plataformas diferentes e dos grupos de pessoas nessas plataformas. Então, além de me dar mais liberdade na hora de me comunicar, tipo, no Instagram eu não consigo me comunicar da forma como eu tô me comunicando aqui com vocês agora. Entende? Eu tenho uma liberdade maior para falar com vocês aqui. E vocês que estão ouvindo esse podcast ou que estão, sei lá, assistindo, são pessoas que são de um grupo diferente do grupo que só vai me ver no TikTok, por exemplo. Você entende? Então, se eu tivesse só aqui, a galera do TikTok talvez não me conhecesse. Ou se eu tivesse só lá, talvez você não me conhecesse. Não me conhecesse nem quem sou eu e nem nessa profundidade que você acaba me conhecendo e entendendo as estratégias e as coisas por trás. Então, o que eu entendi também é, existem grupos de pessoas que consomem certos tipos de plataformas e de conteúdos. Então, se eu utilizo só um tipo de conteúdo para um tipo de plataforma, eu estou limitando o meu público. Isso não é inteligente. Até quando você vê aquela galera que fala de investimento, eles falam diversificação. Porque se der tudo errado em um, você tem vários outros. E eu acho que é a mesma coisa quando a gente fala de conteúdo. E o que eu falo sempre quando alguém vem falar, eu quero começar uma loja de moda. O que que eu faço? Como que eu começo? Eu faço mais quantidade e tal. Eu sempre falo, faz mais variedade de produtos no começo e menos quantidade deles, faz o mínimo que você conseguir, que ali você vai testar e entender o que que funciona e o que que não funciona. Então, pensando que eu já sempre dava essa dica para as minhas alunas, nada mais justo do que eu fazer isso também na minha produção de conteúdo, que é a base, né, dos meus negócios. Então, é isso que a gente está adotando agora e eu queria usar como um, uma provocação para você. Queria utilizar como uma provocação para você pensar se você está sendo multiplataforma no seu negócio, na sua produção de conteúdo, na sua construção de marca. Não adianta você colocar os 10 ovos em uma cesta e essa cesta cair ou alguém tomar ela de você, você fica sem nada. Então, diversifique. Entenda que você consegue ampliar o seu público quando você está em plataformas diferentes, porque cada grupo consome uma. Entenda que você tem mais opções de se comunicar e explorar o seu negócio, o seu produto, a comunicação dele ou você como pessoa, quando você utiliza outras plataformas. Aí você só precisa ajustar a organização de como você vai fazer o seu planejamento de conteúdo para conseguir atender todas elas. Mas é muito importante saber que isso é essencial para o crescimento do seu negócio, para que você consiga pensar em estratégias muito mais legais. Se eu não estivesse pensando e consumindo e entendendo sobre produção de conteúdo no TikTok que funcione para mim e para o meu estilo de pessoa e o meu estilo de conteúdo e para onde que eu tô indo e tal, provavelmente a gente não viria com essa ideia e não tivesse enchido o saco do Luan para que ele também consumisse e visse. Talvez ele não viesse com essa ideia dos 30 dias na vida de uma empreendedora digital, que foi a ideia dele. Talvez a gente não tivesse criado isso e tá sendo muito bom. Então é uma coisa meio que para pensar, assim, sabe? Outra coisa que a gente entendeu é
dentro do marketing digital, a maioria das pessoas comunicam de um certo jeito. Então, pessoas que vendem cursos, pessoas que têm treinamentos, mentorias, o que quer que seja, elas comunicam de um jeito muito específico. Tanto que você sabe que a pessoa é marqueteira, sabe? Ela toca em dor, ela toca em desejo, ela se coloca como um avatar transformado, ou seja, eu já passei por isso e hoje eu tenho essa vida tal. Mas, na grande maioria das vezes, a maioria delas, e vasta maioria, não é tipo uma ou duas, não, a vasta maioria delas não tem negócio, né? Não vive aquilo que prega, não tem um negócio para chamar de seu. E isso acaba sendo incongruente com a imagem que está construindo. Então, dentro da nossa estratégia também foi: a gente precisa mostrar que a Isabela, que eu, tenho os meus negócios. Não é que eu falo para você sobre ter um negócio, um e-commerce. Eu tenho um e-commerce. Não é que eu falo para você sobre fazer publi no Instagram. Eu faço. E há anos que eu faço isso. Então, mostrar esse lado bem real, como se a pessoa estivesse convivendo comigo. Então, a minha estratégia para captação de leads, para levar as pessoas pro Imatize, para a lista de espera, para se tornarem meus alunos, está sendo literalmente não romantizar a parada. É falar, eu amo empreender, mas não todo dia. É maravilhoso, mas não é todo dia. E você vai ter dificuldades, mas você vai ter que saber passar por elas, porque é isso que eu penso, é assim que eu sou, é assim que eu empreendo. Então, nada mais justo do que adaptar e pensar nos conteúdos de uma forma que eu consiga expressar isso que tá no meu coração e que ninguém faz hoje em dia. Então, tô muito feliz com isso, tô muito feliz com o desenrolar disso. E eu vou contando os próximos capítulos para vocês. Acompanhem, o TikTok é isabela.mate, Instagram Isabela Mate. YouTube, vou deixar tudo aqui embaixo para vocês, caso queiram seguir, porque não tem conteúdos que são só para uma rede, não para outra. Então, se quiser ficar inteirado em toda essa estratégia, até analisar e ver como você pode fazer algo parecido, siga todos esses perfis e se inscreve na lista de espera do Imatize. Dia 26 de junho abriremos a segunda turma, as matrículas para a segunda turma. Muito feliz com o resultado dos meus alunos, é excepcional, é um treinamento para que você aprenda a se tornar um empreendedor digital, aprenda a utilizar o digital para alavancar o seu negócio ou criar um negócio do zero. Não importa, você vai entender a mentalidade, as ferramentas e as estratégias. E aí você vai estar pronto para ganhar dinheiro com a internet. Só que quando eu falo isso é criando um negócio e não se afiliando ou algo do tipo. Você vai criar um negócio e vai se tornar um empreendedor que vai ter sucesso na internet. Então, é só você clicar no link que tá aqui embaixo, se inscreve. A nossa meta são 10 mil leads. Eu não sei quanto a gente tá, mas a gente tá bem no comecinho da captação. Então, eu acho que deve estar em uns 1.000, 2.000, não sei. Mas se inscreve que eu vou dando update também pra vocês como que tá aumentando esse número, tá? Enfim, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, compartilha com algum outro amigo ou amiga que seja empreendedor. Eu espero que ajude eles também. E me ajuda a divulgar aqui o podcast, porque é super importante para mim e as outras redes, tá? Beijo grande, encontro vocês na semana que vem, no próximo episódio. Beijo.